Web Development ou desenvolvimento web, universo cada vez maior e cada vez mais difícil de saber que caminho seguir. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar um roadmap, um caminho que você possa seguir caso você se interesse por desenvolvimento web front-end. E esse vídeo ele não é só para iniciantes, é para você também que já tem uma experiência na área e não sabe que caminho seguir, que framework utilizar. Além desse vídeo ser uma opinião minha sobre o desenvolvimento web front-end, é claro que eu trouxe aqui alguns relatórios também, o relatório do State of JS e o relatório do State of CSS, justamente para você poder ter uma noção de quais são os frameworks mais utilizados e o que o mercado espera dos desenvolvedores web daqui para frente, beleza? E no final desse vídeo eu vou te dar aí algumas dicas de curso, alguns gratuitos, alguns pagos que você pode com certeza aproveitar para aprender mais sobre desenvolvimento web. Então confere comigo esse vídeo aí, que tá bem interessante. Bora lá! Fala pessoal, Pena na área novamente, dessa vez para trazer aí um conteúdo sobre aprendizado de desenvolvimento web, que caminho seguir. Mas antes de eu ir direto para o conteúdo, é claro, eu quero te pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever nesse canal nesse momento, já deixa um like nesse vídeo que vai ajudar muito esse vídeo a se tornar relevante e aproveita para ativar as notificações para saber assim que eu postar o próximo vídeo. Bora para o conteúdo. Desenvolvimento web ou web development, você já deve ter ouvido falar. Tem um hype no mercado aí, tem muita gente falando, tem muita vaga de emprego para desenvolvedor web. Mas afinal, que caminho eu devo seguir? Porque se você for pesquisar sobre desenvolvimento web, você vai ver que tem uma infinidade de opções para onde você seguir. A ideia desse vídeo é te mostrar um roadmap baseado nas minhas experiências e baseado em alguns relatórios que eu vou te mostrar aqui do State of JS e do State of CSS, justamente para que você possa tomar uma decisão de qual framework você quer estudar mais, de que caminho você quer seguir, falando apenas de desenvolvimento web front-end, beleza? Então, falando de desenvolvimento web, existe um trio básico aí, tá? Praticamente. Claro, eu coloquei aí na tela para vocês. Tem mais algumas outras ferramentas aí, tem mais algumas outras coisas que vocês precisam saber, mas existe um trio básico de tecnologia que todo mundo em desenvolvimento web front-end acaba trabalhando, que é HTML, CSS e JavaScript. Então, além desses três, eu vou te passar mais algumas coisas que você precisa estar por dentro para poder trabalhar com isso, né, para poder evoluir em desenvolvimento web, e também algumas ferramentas que você precisa ter como desenvolvedor. Então, falando de HTML, CSS e JavaScript, é muito importante que você tenha uma boa base dessas tecnologias, né? Do HTML, que é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, tá? O HTML é ele que vai dar a estrutura para sua página, vai dar a estrutura para o seu aplicativo web, tá? Então é bom ter uma boa base, não você não precisa saber tudo, ser sênior nem nada, mas é legal ter uma boa base e os demais pontos você vai aprendendo conforme você continuar estudando desenvolvimento web. Muito bom aprender CSS, porque CSS é justamente o que vai estilizar a sua página, o que vai dar cor, é o que vai dar vida à sua página, é o que vai trazer ali as formas, as cores, o estilo, né, da sua página. Então é legal saber trabalhar com CSS, também precisa dar uma boa estudada no básico aí. Na base eu vou aqui explicar um pouquinho mais, entrando ali nos detalhes do que você precisa estudar. E por último aí, o JavaScript. JavaScript você vai usar no back-end, no front-end, em diversas outras tecnologias, diversas outras tecnologias, em diversos outros desenvolvimentos. E aí é legal ter uma boa base do JavaScript, aprender o JavaScript mesmo antes de entrar nos frameworks, porque você tendo uma boa base, você consegue evoluir bem e aprender mais rápido o que os frameworks fazem, combinado? E aí, falando de HTML, o que eu recomendo para você é estudar e ter um pouco mais de noção sobre o HTML5 Boilerplate, tá? Justamente para você poder aí entender um pouquinho mais do HTML, mais a parte do básico mesmo, tá? Então, Boilerplate tem alguns templates lá que aceleram muito a sua vida aí, então vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada, ver o que encaixa para você, tá bom? Falando de CSS, como eu comentei, então você tem precisa aprender o básico do CSS, depois você vai evoluir para essas camadas aqui, que é o quê? Aprender um pouco mais sobre os pré-processadores, né, de CSS, e aí eu vou destacar alguns aqui para vocês, que é o Sass, o SCSS e o LESS, todos eles são pré-processadores. O que eles fazem? Eles trazem uma camada
a mais em cima do CSS que permite você trabalhar de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Ele já começa a trazer algumas ferramentas, algumas coisas mais úteis para você trabalhar em cima do CSS e acaba facilitando a sua vida no dia a dia do projeto, tá? E aí, falando de frameworks, quando você entra dentro de frameworks de CSS, você tem vários frameworks aí, tá? Eu destaquei 5 frameworks aqui, que depois são os frameworks que eu vou te mostrar no relatório do State of CSS, que são um dos mais utilizados e que tem mais aceitação no mercado aí, tá? Então, tem Bootstrap, tem o Tailwind, Materialize CSS, o Foundation e o Bulma, tá? Desses caras, principalmente o Bootstrap é muito conhecido, é um dos mais utilizados, sem dúvida, o relatório mostra isso, né? O Tailwind também. Então, o que acontece? Ele já traz algumas coisas prontas para você, né? Ele traz um estilo mais pronto para você, você consegue padronizar suas aplicações, etc. Então, isso facilita muito para quem está começando aí no CSS, para quem está utilizando o CSS na sua página, tá? E aí, ainda dentro do CSS, a gente tem uma camada que é chamada CSS in JS, é o que permite que a gente consiga trabalhar com o CSS de forma mais programável, né? Você consegue mexer com ele mais aí em variáveis, juntar ele dentro do seu JavaScript ali e começar a trabalhar com ele. Eu, pessoalmente, gosto muito, principalmente quando eu mostrar aqui para vocês, esse cara aqui, ó, é o meu preferido ultimamente, que é o Styled Components. Se eu puder te sugerir, estuda esse cara do Styled Components, porque ele é muito legal, tá? E além disso, eu coloquei aí também, que é o que o relatório mostra lá, o CSS Modules e o Styled JSX, tá? E além disso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link do blog, onde eu coloquei passo a passo de tudo que eu tô falando aqui, todas essas indicações. Eu poderia simplesmente mostrar a árvore inteira expandida para vocês aqui, numa grande imagem aqui para vocês verem, mas não ia fazer muito sentido, poderia ficar meio confuso, então é legal vocês pegarem essa explicação do vídeo e depois olhar a imagem lá para deixar guardada aí, para vocês acompanharem. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um blog mostrando para vocês aí tudo isso que eu tô falando aqui, inclusive essas imagens aí para vocês acompanharem depois. Então, toma nota aí e depois confere na imagem tudo isso que eu tô falando. Beleza? Então isso foi sobre CSS. Você viu aí os caminhos para você seguir no CSS, né? Primeiro o CSS puro, depois você dá uma estudada em pré-processadores, frameworks, CSS em JS e dá uma olhada nisso tudo que eu passei aqui para vocês, beleza? Fechamos CSS. Agora vamos falar um pouquinho de JavaScript. JavaScript é outra infinidade de aplicações, tem muita coisa para aprender. Eu trouxe aqui um pouco mais básico para vocês começarem a aprender. Então, como eu falei, vale a pena ter uma boa base do JavaScript, entender bem sobre o JavaScript, tá? Toda a lógica de programação. O JavaScript é muito fácil de aprender, é muito fácil de trabalhar se você não trabalha. E como eu disse, você vai utilizar tanto no back quanto no front e em outras aplicações, outros sistemas também você pode utilizar o JavaScript. Um cara que vem para a par aí com o JavaScript, na verdade, é o TypeScript. Porque o JavaScript ele é uma linguagem não tipada explicitamente, né? Ela é uma linguagem que tem a tipagem mais dinâmica, né? E aí o TypeScript vem justamente trazer essa tipagem para a sua linguagem, para que você tenha uma segurança maior nos dados e não tenha muito problema durante a execução da sua aplicação. Você pega esses problemas durante aí, o build, durante a compilação do seu código, usando ali o TypeScript em associação com o JavaScript. Então você vai ver muito no mercado, inclusive muita vaga, falando sobre JavaScript com TypeScript, React com TypeScript, Next com TypeScript. Tem bastante variação, tem muita gente utilizando o TypeScript justamente para trazer uma segurança maior na hora do desenvolvimento, pelo fato do TypeScript ser fortemente tipado. Então guarda isso, tá? Então minha dica, estuda a base do JavaScript e estuda TypeScript, que vai sem dúvida te ajudar muito. Falando de frameworks, o JavaScript também tem vários frameworks para você estudar. Eu coloquei aqui alguns principais, tá? Então eu coloquei, justamente vem desse relatório, vou te mostrar no relatório depois também, não esquece. Principalmente aí, React.js tá em alta, tá no hype, esse cara tá sendo muito utilizado. Angular, desde o Angular.js, Angular, enfim, várias versões do Angular têm sido utilizado muito bem até hoje. Vue.js e Svelte, tá? Todos eles são frameworks, ou seja, eles também, assim como o framework de CSS, eles rodam numa camada em cima do script e traz muita coisa pronta para vocês, trazem bibliotecas prontas, execuções prontas, enfim, ele facilita o seu dia a dia, ele te ajuda na hora de programar para ter uma programação mais rápida, mais efetiva, ou seja, você não precisa ficar reinventando a roda a todo momento, você simplesmente pode utilizar o que tem pronto dentro dos frameworks e isso vai te ajudar bastante. Os frameworks são muito legais, são muito fáceis de aprender, tenho certeza que você também não vai ter dificuldade, de novo, principalmente se você tiver uma boa base
do JavaScript. E aí tem uma camada para baixo, eu nem coloquei como nome aqui, mas são chamados de meta frameworks, tá? Se a gente colocar aqui, e por exemplo, o Next.js ele roda em cima do React.js, ou seja, você tem o framework, você tem uma outra camada com o Next.js, de novo, com várias coisas empacotadas que também facilitam a sua vida em cima daquele framework do React, tá? Então eu destaquei o Next.js aqui e para Vue, por exemplo, eu coloquei como destaque aí o Nust.js, o Gatsby e o Quasar, tá? Se eu falei algum nome errado aqui, me perdoa, mas o que eu mais uso nesse momento é o Next.js com o React.js, tá? Então, tá vendo? Ó, já vai anotando aí o stack, ó, React.js, Next.js com o Styled Components do CSS. Muito bem, e aí, depois que a gente falou sobre o JavaScript, vamos falar aqui sobre algumas outras coisas que você precisa saber, como, por exemplo, versionamento de código, repositório de código, é muito importante você conhecer alguns. Webpack, Babel, eu coloquei aqui meio que uma salada, tá tudo misturado aqui, tá? Por isso que eu coloquei outros, que eu não quis ficar categorizando para a árvore não ficar muito grande. Mas o Webpack, que é um compilador, o Babel também, ele vai te ajudar nessa questão são builders, né? Vão te ajudar a construir o código ali. Não precisa se aprofundar muito, principalmente agora no começo. Saiba para que serve, dá uma olhada nos cursos, como configura. Isso já vai ser o básico para você começar. Conforme passar o tempo, você vai aumentando aí um pouquinho a sua experiência dentro desses pontos, tá? Um outro ponto importante são os Package Manager, já entro nesse detalhe, tá? Na parte de versionamento de código, Git é o mais usado hoje no mercado, sem dúvida alguma. Pode ser que você encontre alguns lugares aí ainda o Subversion ou esse CVS aí, que também são controladores de versão, tá? Eles são usados para controlar as versões do seu código, tá? E aí, indo para a parte de repositório de códigos, né? Se você pode usar o Git com o GitHub, com o GitLab, o Bitbucket, enfim, é legal ter esses repositórios porque justamente é um repositório de código na nuvem. Você pode ter on-premise também, sem o menor problema, mas, poxa, eu sugiro que você tenha esse repositório de código na nuvem, mas pode ser que você passe em algum cliente, alguém que você está fazendo uma aplicação, e esse repositório seja local. Então vai anotando esses passos aí, tá? E dentro da parte de Package Manager, você vai utilizar muito esses caras aqui, como o NPM, como o Yarn, para poder instalar suas bibliotecas, instalar os pacotes, rodar, instanciar servidor, enfim, você vai utilizar bastante o NPM. Geralmente você vai encontrar muita coisa pronta, os comandos prontos na internet. Não é um estudo longo e avançado que você tem que fazer, você aprende, ó, rapidinho esse cara. E aí, por último, nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que você, como desenvolvedor, precisa ter para trabalhar com web. Né? Dentro de DevTools aqui, na verdade, está relacionado às DevTools dos navegadores, tanto do Chrome, que é muito boa a DevTools do Chrome, é a única que eu uso atualmente, tá? E o Firefox também tem uma DevTools muito boa, vale a pena dar uma olhada. É entender ali como funciona, dar uma navegada, entender como que debuga um código ali dentro, como que você faz para achar ali, ver as mensagens, o erro. E além dos DevTools, é claro, você precisa ter um bom editor de código. Eu sou fã aí do VS Code, só trabalho com VS Code, mas tem o Atom, tem o Sublime, tem o Vim, tem pessoas que programam nesses editores de código. Eu gosto muito do VS Code e por gostar do VS Code, eu fui atrás de aprender mais, né? Teclas de atalho, quais são as extensões legais para se usar com o VS Code para cada linguagem que você programa. Então tem muita coisa legal. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui depois, que são falando sobre algumas extensões fundamentais do VS Code para você trabalhar. Muito bem, falado aí do caminho, aí espero que você tenha anotado esse caminho aí do desenvolvimento web, passando aí por HTML, CSS, JavaScript, algumas outras funcionalidades aí, bibliotecas e ferramentas, e essas camadas, né? Então você vai evoluindo, aprende esse básico, depois passa lá no CSS para pré-processadores, para CSS em JS, dentro de JavaScript você aprende o básico primeiro, depois você vai lá para o TypeScript, depois para frameworks, e depois para algumas outras bibliotecas também que podem te ajudar aí, tá? Inclusive eu não falei, dentro do JavaScript tem a parte de bibliotecas, muito bem lembrado, tem uma que vai te ajudar muito, principalmente no começo, que é o ESLint, não só no começo, tá? Acho que para a vida toda. O ESLint vai te ajudar a fazer o linter do código, que vai te ajudar a verificar, validar esse código de acordo com as regras cadastradas, então vale a pena entender um pouquinho desse cara, também é muito rápido, para poder validar o seu código. E o Printer é o que vai dar uma cara bonita no seu código, vai indentar, vai deixar ele legal, para que ele fique um código apresentável, caso algum outro desenvolvedor da sua equipe, caso alguma outra pessoa vá trabalhar com ele. E aí algo que está crescendo muito, principalmente dentro do JavaScript, você precisa ter uma atenção, são as bibliotecas de automação.
o que as bibliotecas de automação fazem? Automação para várias coisas. Você tem a Selenium, que vai simular telas de usuário e tudo mais. Para testes, você tem a Cypress para simular telas de teste, a Jest como teste também e a Testing Library. Tudo isso são bibliotecas que vão automatizar seus testes, vão automatizar esteiras, vão automatizar até aplicações que você possa eventualmente precisar de uma simulação de tela e tudo mais. Então assim, também dá uma estudada aí por fim nas automações que você tem aí nas bibliotecas, tá? Fora isso, tem uma infinidade de bibliotecas no JavaScript. Se você conhece alguma, acha muito legal, coloca aqui embaixo para mim que eu vou atrás, vou ver também, quem sabe não me ajuda. Combinado? Muito bem, falado aí sobre o caminho que você pode seguir, né, dando aí uma introdução para você. O que eu vou te mostrar aqui agora são os relatórios que eu falei do State of CSS e o State of JS, tá? O State of CSS tá aí o de 2021, tá? Que na verdade ele rodou durante 2021, agora 2022 ele saiu o resultado, saiu em janeiro de 2022, tá? Aqui eu vou te mostrar quais são as tecnologias, depois eu vou deixar esse site para vocês aqui também, para vocês darem uma navegada nele, tem muita informação legal, segue os caras aí, põe seu e-mail lá, você vai ver que vai se manter sempre atualizado em relação tanto a CSS quanto a JS, vou deixar os links aqui no vídeo, tá? Tá vendo? Muito bem, falando aí de CSS, nós temos aí a parte de pré e post processors aí, são os pré-processadores que a gente estava falando, então já vem aí ó, a escala, aqui tem a parte de satisfação, tem a parte de interesse, você vê como eles vão mexendo ali, e a parte de uso. Você pode notar que o SAS e depois o LESS são entre os que mais estão sendo utilizados, ou que mais foram utilizados em 2021. O mais utilizado aí em 2021 foi o SAS, beleza? Isso falando de CSS. Tem a parte de framework, satisfação, você vê que Tailwind vem ganhando lá em cima, vou direto para o uso aqui, tá? Uso lá, como eu falei, Bootstrap é o primeiro, depois vem seguido aí por Tailwind, Materialize CSS, Foundation e Bulma, tá? Você pode ver, cara, que o uso de 85% da galera utilizando Bootstrap, então ainda continua muito aí. E você vê que o Tailwind CSS, desde 2019, vem subindo muito aí nas pesquisas, ele vem num hype aí, numa subida bem alta. Vale a pena dar uma olhada nesses relatórios e acompanhar como está o mercado para você ficar sempre atualizado, tá? E aí na parte de CSS em JS, e aí você percebe que sobe lá, para mim, o meu queridinho, tá? Styled Components, sem dúvida aí em primeiro lugar. Então depois dá uma olhada aí nesse relatório. Então agora vamos falar do relatório do State of JS. Ele não teve o resultado de 2021, ele até coloca aqui no site que, assim como as Olimpíadas foram adiadas, eles também adiaram o relatório deles. Então, o de 2021 vai ser feito junto com o de 2022. Então, eu vou te mostrar o que a gente tem de relatório de histórico até esse momento, tá? E aí, entrando aí na parte do relatório, a gente vê mais a parte de tecnologias, tem a parte dos flavors aí, por exemplo, de JavaScript, né? O TypeScript, você vê, ó, vem em primeiro lugar aqui, tá? Em termos de uso, então, assim, o TypeScript tem sido muito utilizado aí no mercado, tá? Então, assim, fique de olho no TypeScript, acompanha. É o que eu falei, vale a pena aprender TypeScript junto com o JavaScript. Depois, nós temos na parte dos frameworks que a gente estava conversando, vou para o relatório de uso também. Você vê que mantém lá em cima, em primeiro lugar, o do React, depois Angular, Vue, Svelte. Depois, na parte testing, que a gente estava comentando, os mais usados aí, o Jest, por exemplo, que estava lá, tem o Test Library que está aqui também. Na parte de mobile, você consegue acompanhar aí que o React Native também subiu bastante, está acima do Corvo aí, né? Ele veio ganhando também aí tendência no mercado. É uma outra tecnologia que vale a pena ficar de olho aí para você que desenvolve mobile. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês em relação falando de relatórios, tá? O que eu quero trazer para vocês são algumas dicas de cursos ou lugares onde eu aprendi e eu recomendo que você faça curso nesses lugares, desde cursos gratuitos até cursos pagos, cursos baratos, cursos um pouco mais caros ou não tão baratos, mas que sem dúvida vale a pena você investir na sua carreira, tá? Então, por exemplo, nós temos eu gosto muito do Code Academy, tá? O Code Academy é um site todo em inglês, se você tem o inglês e quer fazer o curso lá, talvez até ajude a te aprimorar o teu inglês aí, mas assim, vale a pena o Code Academy. Ele tem alguns cursos gratuitos e ele tem a parte que você tem tanto assinatura quanto alguns cursos pagos lá dentro. A Udemy, se você ainda não conhece, a Udemy é um repositório de cursos gigantesco, tem
curso pra caramba, tem muito curso bom, tem muito curso gratuito lá bom. Entra no Udemy, dá uma olhada lá em quais são os cursos gratuitos, filtra lá, e aí eu tenho certeza que você vai achar um curso legal para você começar a aprender desenvolvimento web. Também tem vários cursos legais lá dentro, se vocês quiserem indicar aqui também na descrição, me pedirem indicação, eu posso indicar. Tem vários cursos, às vezes por R$25, por R$20, por 30, sempre tem promoção lá, fica de olho na Udemy, tá? Alura é um dos lugares que eu mais aprendi desenvolvimento. Os caras são top lá, a equipe deles, o suporte deles, né? O modo como é feito o curso, desde a imersão, se você quiser aproveitar, a Alura, eu não tô fazendo propaganda de nenhum curso aqui, de nenhuma escola, tá? De verdade, eu não tenho contrato com nenhum desses caras, eu não tenho nada com eles. Mas a Alura foi um dos lugares que eu mais gostei. Eu comecei com uma imersão gratuita lá, então sugiro que você faça uma imersão gratuita e veja se gosta de quem tá dando aula, e depois eu seguir pro curso. Vale a pena o investimento, é isso que eu posso te falar, porque eu achei, cara, muito legal, de verdade. E você vai encontrar vários cursos, várias dicas de graça aqui no YouTube também. Então dá uma pesquisada, tem gente que coloca curso completo aqui no YouTube sobre desenvolvimento web de graça. Se você ainda está estudando a parte base, HTML, CSS, JavaScript, dá uma boa procurada no YouTube que se você acha coisa legal. Entra no Udemy, tem curso gratuito sobre essa parte básica, tem curso bom gratuito, e dá uma olhada no Codecademy, que também tem coisa gratuita lá, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, era isso que eu queria trazer para vocês. Aproveitando, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, taca o dedo no like para me ajudar, e não esquece de ativar as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais sobre desenvolvimento web na AWS, para te falar principalmente sobre AWS Amplify. Eu sou parte do Community Builders da AWS na frente de Front-End e Mobile, então eu vou trazer muita coisa legal para vocês. Então ativa a notificação aí, porque assim que eu postar mais conteúdo você vai ficar sabendo. Combinado? Muito obrigado por hoje, obrigado por ficar comigo até aqui, um abraço, até a próxima, valeu!